Pessoal, vamos lá para a nossa segunda aulinha. Hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico ou imunitário, sistema imune, tá? É tudo a mesma coisa. E o sistema imunológico, ele é composto por um conjunto de células com a ação específica de encontrar no nosso organismo, né, identificar e exterminar qualquer partícula estranha, qualquer partícula que seja prejudicial ao nosso organismo, tá? Então, essas partículas estranhas, elas recebem um nome específico, são chamadas de antígenos, e aí toda célula, né, seja ela de uma bactéria, seja ela de um protozoário, seja fúngica, ou até mesmo células de um outro indivíduo, por exemplo, quando a gente recebe um transplante, quando a gente recebe transfusão sanguínea, né, existem antígenos, então, que são proteínas na superfície ali da membrana, e no caso dos vírus, né, na superfície do capsídeo viral, e essas proteínas, então, serão os antígenos, ou seja, substâncias que podem sensibilizar esse sistema imunológico que a gente está falando e desencadear uma resposta imunológica, tá? Mas antes da gente começar a falar desse grupo de células específicos, que no caso são os leucócitos e os seus subtipos, a gente vai falar também das barreiras físicas e químicas que esses micro-organismos primeiro precisam ultrapassar para poder provocar uma infecção. Então, antes de mais nada, esse micro-organismo ele tem que conseguir entrar no nosso corpo, né? E isso vai acontecer ou através das mucosas presentes no nariz, no olho, na boca, né? Ou através de um ferimento, ou através da inoculação por algum vetor, como é o caso dos vírus que são transmitidos e outros micro-organismos, né, que são transmitidos pela picada de insetos, pela mordida de alguns animais. Então, é a forma como esses organismos vão entrar no nosso corpo, tá? Bom, a barreira física, ela é constituída pelas células, né, que formam o nosso epitélio, que formam a nossa pele. Então, a pele é a primeira barreira física que esses micro-organismos vão enfrentar para poder conseguir entrar, né, no nosso organismo. Essa pele, a nossa pele é formada, então, né, por células muito justapostas, bem grudadinhas umas com as outras, e elas são responsáveis, então, por estar protegendo aí da entrada desses micro-organismos. Se a gente estiver falando das vias aéreas, a gente ainda tem a questão dos pelos, que a gente aprendeu isso aí no sistema respiratório. Então, os pelos também ajudam a filtrar esses micro-organismos ou partículas, né, que estejam em suspensão. Assim como o muco, que é produzido constantemente na nossa cavidade nasal e que desce pela nossa traqueia. Então, tudo isso constitui barreira física, tá? Muco, a parte dos pelos e a própria pele é a nossa barreira física. Contamos também com a barreira química, que é produzida por substâncias que estão presentes na lágrima, que estão presentes no suor, que a gente dá um nome geral para elas, que são chamadas de lisozimas, tá? As lisozimas, elas têm uma grande capacidade de matar organismos, né, como o caso das bactérias, e acabam, então, nos protegendo também, por isso que o olho está sempre lubrificado, está sempre sendo lubrificado por essa lágrima, né, por esse líquido que é produzido nos nossos olhos aí, para poder nos proteger, tá? Então, lisozima, a gente vai falar só dessa especificamente. Quando a gente estiver no ensino médio, nós vamos dar uma aprofundada nessa parte, mas por enquanto, basta que vocês saibam que no suor e na lágrima está contida essa substância chamada de lisozima, que ela compõe, então, a barreira química que nos protege. E a barreira física, como a gente falou, é efetuada pela pele e pelos pelos, né? E também pelo muco, tá? Bom, então agora a gente vai focar um pouquinho aí naquele grupo de células que eu falei para vocês, que são responsáveis pelo sistema imunitário, né, propriamente dito, que são os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Primeira coisa que a gente precisa recordar, pessoal, é que os glóbulos brancos são produzidos no mesmo local que as outras células do tecido sanguíneo, tá? Então, quando a gente fala lá da hemácia, a gente fala da plaqueta, né, que é um fragmento celular, que são produzidos lá na nossa medula óssea, nós também estamos querendo dizer que os leucócitos também são produzidos lá. Então, lá na medula óssea existe um grupo de células, que a gente chama de células tronco pluripotentes, que vão sofrer processo de diferenciação e vão dar origem a duas linhagens, tá? A linhagem linfóide, que vai dar origem aos linfócitos, né, do tipo B, do tipo T, a gente vai falar sobre cada um deles, e a linhagem mieloide, que vai dar origem aos outros componentes do sangue, também as células de defesa
que a gente agrupa na sigla BENM, B-E-N-M, tá? BENM. O que significa BENM, né? Basófilo, eosinófilo, neutrófilo e os monócitos, tá? Então, a gente vai falar sobre cada uma dessas célulazinhas aí. São subtipos, né? Vamos dizer assim, dessas células pluripotentes que se diferenciam lá na nossa medula óssea, tá? Por isso, quando a gente fala de transplante de medula óssea para alguém que tenha que esteja passando por algum tipo de câncer relacionado, né, à medula, como é o caso da leucemia, né, a gente retira da medula, né, o produto que vai ser doado, porque na verdade o que a gente está doando para o pessoal são grupos de células tronco pluripotentes que possam fazer no indivíduo que vai receber esse transplante, né, a produção das células saudáveis, tanto do sistema imunológico quanto do sistema sanguíneo mesmo, tá? Bom, e aí, pessoal, eu coloquei para vocês, então, depois eu vou mandar o esqueminha, quando vocês forem assistir a aula, eu espero que vocês acompanhem lá pelo esqueminha, também pelo livro de vocês, que a gente vai fazer um roteirozinho e sempre tem coisa para complementar, então já vou mandar a complementação para vocês acompanharem por lá, tá? O que acontece, pessoal? A gente vai dar ênfase em algumas dessas células, né? Nós não vamos focar em todas elas, porque o nosso ensino aqui é para 8º ano, que a gente quer, na verdade, é fazer só uma base bem sólida e depois a gente vai aprofundar isso aí, mas quando nós estivermos lá no ensino médio, tá? Então, nós vamos dar uma ênfase especial para os monócitos e para os linfócitos, tá? O monócito é uma célula viajante, é uma célula que circula nos vasos sanguíneos e quando ele percebe que tem algum corpo estranho no tecido, né? Ele migra, ele passa dessa parte do sistema cardiovascular, ou seja, passa dos vasos sanguíneos para o tecido, tá? Então, vamos imaginar que ele está circulando aí nos corredores da escola, como eu sempre gosto de brincar com vocês, e que cada uma das salas aí seja parte do tecido, né? Quando o monócito percebe, passando pelo corredor, que tem algo estranho dentro dessas salas, ele consegue atravessar o tecido e ir para essa sala e identificar o que está acontecendo, tá? Ao migrar, e a gente chama esse nome aí, né, de se guiar ao encontro da partícula estranha de quimiotaxia, tá? Então, quimiotaxia é um processo no qual o macrófago vai se guiar, é como se a bactéria ou o vírus ou a partícula estranha, né, liberasse algumas substâncias que atraíssem esses monócitos, tá? E aí, ao atrair os monócitos, que é nesse processo de quimiotaxia, o monócito passa por um processo chamado diapedese. O que é a diapedese? É o atravessar, é o passar de um tecido para o outro, ou seja, ele está saindo do tecido sanguíneo e está migrando para um outro tecido, seja ele epitelial, seja ele conjuntivo, ele vai passar para esse local para poder identificar quem é que está liberando essas substâncias que estão atraindo, que ele percebe que não é o normal ali daquele tecido, tá? Então, quimiotaxia e diapedese são dois termos que vocês precisam estar familiarizados. Beleza, ao chegar nesse local, esse monócito vai se diferenciar numa célula maior com alta capacidade fagocitária, tá? E aí a gente passa a chamar esse monócito então de macrófago. O macrófago, pessoal, com essa alta capacidade fagocitária, vai englobar a partícula, né? E vai promover a digestão ou a destruição dessa partícula no seu interior, tá? Quando ele promove essa destruição, ele vai apresentar, ele vai pegar partes da célula que ele exterminou, do micro-organismo que ele exterminou, e vai expor na superfície dessa célula, tá? Vocês desconsideram os efeitos aí especiais, que é os cachorros latindo por causa dos outros que passam ali na porta. O que acontece, pessoal? Quando o macrófago apresenta essa partícula, né, quando ele coloca essa partícula que ele destruiu na superfície, ele vai apresentar para as demais células do sistema imunitário que o corpo está sendo invadido por aqueles micro-organismos, tá? Então, o macrófago também é uma célula apresentadora de antígenos.
Beleza, depois que isso acontece, né, os macrófagos continuam fagocitando, mas pode ser que essa resposta não seja suficiente, né, para exterminar todos os micro-organismos ou todas as toxinas que estão presentes. Então a gente vai chamar as próximas células de defesa, que são os linfócitos. Como eu falei para vocês, os linfócitos, né, são tem ações mais específicas, tá, pessoal? Então o que vai acontecer? Ao chegar no local e perceber que tem aquele determinado micro-organismo, o que vai ocorrer é que eles vão... tem dois mecanismos de ação. Eles vão ou destruir a célula, liberando substâncias que destroem a membrana, tá? Ou eles vão produzir outro tipo de substância, que são as imunoglobulinas. Então, primeiro, a gente vai identificar quais são os tipos de linfócitos. Nós temos dois tipos: os linfócitos T e os linfócitos B, tá? Os linfócitos T, chamados de linfócitos T citotóxicos, né? São aqueles que vão liberar uma substância que a gente chama de perforina. E aí o nome é autoexplicativo, né, pessoal? O que seria, então, a perforina? É uma substância capaz de perfurar a membrana das bactérias e de outros organismos unicelulares. Ao perfurar essa membrana, a célula do parasita, né, enche de água e estoura, tá? E aí, ao romper, ao estourar, ela acaba sendo eliminada do nosso organismo. Então, esses são os T citotóxicos. E nós temos dois tipos de linfócitos T, tá? É o TCD4 e o TCD8, né? Esse que eu acabei de explicar para vocês, que libera essa substância, é o TCD8, tá? Que é o capaz de produzir essa substância perfurante. E o TCD4 é um linfócito auxiliar. Ele informa para as demais células do corpo, através da liberação de substâncias, que está ocorrendo a contaminação no local, tá? Então, ele é extremamente importante porque é ele que vai informar as demais células do sistema imunitário que está acontecendo alguma coisa prejudicial. E isso é algo que a gente precisa dar um foco especial, porque as células TCD4 são as células preferidas de um tipo de vírus que provoca uma doença que, na verdade, tá aumentando o número de mortes no mundo, né? Aumentou durante muito tempo e agora continua os casos crescendo, que é o caso da AIDS, tá, pessoal? Então, o vírus causador da AIDS, que é o vírus HIV, ele tem preferência pelo TCD4. E a gente diz que o que acontece? Quem mata, né, os indivíduos aidéticos não é o vírus HIV, tá? E sim as doenças oportunistas que se instalam no nosso corpo e que, por conta do CD4 tá em número muito reduzido, ele não consegue avisar, né, vamos dizer assim, que está acontecendo uma invasão por outros micro-organismos. Então, olha só, o TCD4 é o linfócito que vai avisar as demais células do sistema imunológico que a gente está sendo infectado. Imagina vocês que a pessoa, né, o portador do HIV agora contraiu um vírus ou uma bactéria ou um fungo que causa pneumonia ou que causa uma doença que normalmente o nosso corpo combateria com grande facilidade. Se o CD4 não está presente ou se ele não está ativo, se ele não consegue informar, o nosso corpo não vai conseguir eliminar esse agente causador da pneumonia e a pessoa vai morrer por conta disso, tá? Então, o CD4, é importante a gente gravar, é um tipo de linfócito T que tem grande importância porque ele avisa as demais células do sistema imunitário que a gente está sendo infectado, tá?